Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu momento leitura bíblica. 13 de novembro de 2023. Que alegria que você está aí comigo. Pessoal, vamos combinar uma coisa? Quando você ouvir este momento leitura bíblica, dá um like aí no canal, compartilha. Vamos semear a palavra do Senhor? Você gosta deste momento? Esse momento está fazendo a diferença na sua vida? É bom, não é? Então vamos dividir isso com alguém? Quando você entrar no canal, que começar a ouvir, já dá um like e compartilha, né? Outras pessoas também merecem ouvir, merecem seguir esse momento tão bom, tão gostoso, não é? A palavra do Senhor viva, falando nos nossos corações. Quando eu estou aqui lendo aqui, né, com vocês, é como se o Senhor estivesse me abraçando, falando comigo. E eu creio que é assim com você também. Então semeia essa palavra no coração de alguém. Bora lá? Então vamos continuar a leitura aqui. Marcos 9. A transfiguração de Jesus. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com o poder. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavandeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos amarrar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem-o, o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve ir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme a Escritura dizem a respeito dele. Jesus cura um menino possesso. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, jogo-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos seus discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês?
Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. O segundo anúncio da paixão. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar: Quem é o maior no reino? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra, está a favor. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem dê um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com certeza receberá a sua recompensa. Evitar o pecado a todo custo. Jesus continuou: Quanto a estes pequeninos, quem crê em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor
para essa pessoa que ele fosse jogado no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Os cristãos são o sal da terra. Pois todas as pessoas que serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Casamento e separação. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma nova prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre este assunto. E Jesus respondeu: o homem que manda a sua esposa embora e casa com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher manda o seu marido embora e casa com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Jesus abençoa as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo a mão sobre elas. O homem que deixar possuir tudo, o homem que deseja possuir tudo.
Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não comete adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Com Deus, tudo é possível. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus afirmou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para ele e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus outra vez prediz sua paixão. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. No reino, o servo é mais poderoso. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice
que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A cura do cego Bartimeu. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram e lhes disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer? O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começa a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. A entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfage e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aqueles que vêm em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai,
o reino que está vindo, Hosana, a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixavam ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinha medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. O poder da oração de fé. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz. Então Pedro lembrou de que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-te e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isto será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creia que já a receberá, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês, que estais no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus é divina. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os discípulos dos judeus que estavam ali, e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondo: quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era o profeta. Por isso responderam: não sabemos então. Por isso responderam: não sabemos.
Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus.